Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma aula para vocês aí, principalmente para vocês alunos do segundo ano do ensino médio, onde nós vamos falar hoje um pouquinho sobre célula e suas características, as teorias celulares, enfim, retomando e revisando também um pouquinho daquilo que nós já vimos no começo desse ano nas aulas presenciais. Então, nesse começo a gente vai fazer uma revisão, depois a gente vai se aprofundar em alguns conceitos ainda que não deu tempo de nós termos nas aulas que eram para ser presenciais. Bom, quando a gente fala de célula, você talvez se recorda lá do sexto, sétimo ano, onde você viu aquela célula de maneira simples, que parecia desenhado de uma maneira simples, parecia até um desenho de um ovo, onde tinha três estruturas principais, que é o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Então, para uma célula, que é comum delas seriam essas três estruturas. Quando a gente fala de célula, quando a gente considera ser vivo, nós começamos esse ano falando que para ser considerado ser vivo é necessário que tenha célula. Falamos também que o único grupo de ser vivo que não tem célula, mas é considerado ser vivo, é vírus, porque eles não têm célula, mas precisam de alguma célula para poder se reproduzir dentro do nosso corpo, de um animal, de uma planta, enfim. Então, a célula, se a gente pegar a definição mais correta dela, significa a menor unidade básica do corpo que tem as suas funções vitais. Então, todo o organismo, bactéria, protista, animais, plantas e nós seres humanos, temos células. Alguns são seres que têm uma única célula, como as bactérias, unicelulares, e outros, como nós, seres pluri- ou multicelulares, que têm milhões. Só de neurônio nós nascemos com mais de 10 bilhões de neurônios. Então, nosso corpo é constituído de células que está constantemente se renovando. Algumas células não têm a capacidade de se renovar, como o neurônio, célula muscular, ou outras como a nossa célula capilar, a célula da pele, o nosso sangue, que se renova a cada 3 meses no nosso corpo, né, as hemácias. Então, elas têm a capacidade de estar se renovando. Então, a célula é fundamental para que haja vida. E existem dois tipos básicos de célula. A célula procariontes, que é a célula de bactéria. Então, pro, né, significa antes, seriam, segundo os cientistas, as primeiras células a surgirem. Então, elas são células, por isso que o pro é bem antes, né? Carionte, núcleo. A gente não considera que ela tem um núcleo organizado, então em algumas literaturas vão falar que não tem núcleo, mas o certo seria dizer que ela não tem um núcleo organizado. Então não tem um núcleo delimitado, ele é disperso no citoplasma. Outra coisa que é fácil de identificar esse tipo de célula é que é uma célula simples, tem poucas organelas, poucas estruturas dentro dela. Dá uma olhadinha aí na célula, você consegue observar aí a membrana plasmática, que é o comum aí da célula, que é a bordinha da célula. Você consegue ver aí o ribossomo, que é a organela presente nesse tipo de célula, que é responsável pela produção de proteína, e você vai ver aí o que seria o núcleo, né, de maneira toda dispersa. Então, a célula procarionte é uma célula extremamente simples e onde nós encontramos no reino Monera, que é o reino das bactérias. Então, bactéria tem esse tipo de célula. O outro tipo de célula, que nós já vimos em aula também, é a célula eucariontes. Então, verdadeiro, cariontes, núcleo, são as células que já têm um núcleo delimitado. Então, ele já tem um núcleo específico com aquilo que a gente chama de envoltório nuclear. Então, existe todo um envoltório que está envolvendo esse núcleo. Uma das características desse tipo de célula também é que possuem várias organelas, várias estruturas. Nós já vamos comentar um pouquinho sobre elas, e elas têm cada uma sua função específica e colabora para o bom funcionamento da célula. Veja aí uma célula eucariontes vegetal. Nessa célula eucariontes vegetal, ela difere, né? Então, no eucariontes a gente tem dois tipos, eucarionte vegetal agora e depois animal. A vegetal ela tem três estruturas que nós não encontramos na célula considerada eucariótica animal. Quais são essas estruturas? Então é o vacúolo, o cloroplasto e a parede celular. São três características que nós não encontramos na célula animal. A parede celular é uma proteção a mais, além da membrana plasmática.
O cloroplasto ou plastos, eles vão ter funções específicas, no caso o cloroplasto está relacionado à fotossíntese, e os vacúolos eles vão armazenar substâncias importantes aí para a célula. Veja aí a foto de uma célula eucarionte vegetal. Então é possível perceber nessa estrutura bem grande, seria o vacúolo, o que tem maior proporção dentro da célula. A camada mais externa da célula, bem verde, seria a parede celular, e essas estruturas verdes seria o cloroplasto. E o cloroplasto, então lembrando, é o responsável pela fotossíntese. Continuando agora, nós vamos falar um pouquinho da eucariótica animal. A eucariótica animal, então, ela tem também uma estrutura que só tem nela, que é o lisossomo. O lisossomos ele é responsável pela digestão intracelular. Então, para diferenciar uma célula vegetal e animal, então a vegetal tem aquelas três estruturas a mais, né, parede celular, o cloroplasto e o vacúolo, e a animal ela tem uma coisa que a vegetal não tem, que é o lisossomo, que faz a digestão intracelular. Dá uma olhadinha agora na foto. Aqui nessa célula animal nós podemos observar aí um núcleo bem delimitado, retículo endoplasmático tanto granuloso como não granuloso, complexo golgiense, mitocôndrias, centríolos. E aí você pode estar perguntando, né? Nossa, o que são todas essas coisas, todos esses nomes? Então vamos falar um pouquinho deles. Existem várias estruturas dentro da célula, e essas estruturas são chamadas de organelas. As organelas elas vão ter funções básicas. Eu coloquei aí do lado algumas dessas estruturas, vou estar comentando até para o vídeo não se alongar algumas delas. Estude, procure, né? Existem várias estruturas. Coloquei aí para vocês, né? Por exemplo, a mitocôndrias. Qual a função da mitocôndrias? Ela faz a respiração dentro da célula e ela é a síntese de ATP, que nada mais é que a adenosina trifosfato, que é ela que faz a fabricação de energia dentro da célula. Ribossomos, função dele, elabora a fabricação ou síntese de proteínas. Retículo endoplasmático granuloso, então está envolvido com a produção de proteínas. Por que granuloso? Porque esse ribossomo está grudado nele, essas bolinhas. E o não granuloso? Ele está mais responsável pela produção de lipídios. Lisossomos, digestão intracelular. Complexo golgiense é aquele responsável pela empacotamento e secreção de substâncias dentro da célula. Então tem várias estruturas diferentes. Cloroplasto, né, que faz nas vegetais, além de ter a clorofila, que é a pigmentação verde, ajuda na fotossíntese também. Então tem várias estruturas, várias organelas, é bom estudar porque sempre nos vestibulares, nas provas, enfim, concurso, está sendo perguntado dessas estruturas. É importante a gente saber as principais delas. Vamos lá, seguindo. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da membrana plasmática. Então a membrana plasmática, ela é aquela bordinha que envolve a célula. E essa bordinha que envolve a célula, ela tem várias funções importantes. Então veja bem, nós já falamos um pouquinho aí, né, da célula em si, que ela tem três coisas principais, que o núcleo, a parte do citoplasma, onde nós encontramos as organelas, e agora a bordinha da célula, que é chamada membrana plasmática. Qual é a função dessa membrana plasmática? Veja bem que ela tem várias funções. Primeiro, ela delimita o que entra e o que sai. E os cientistas, os biólogos, os evolucionistas de teoria celular, eles vão dizer que essa estrutura foi importante, porque quando se houve a membrana plasmática, permitiu que estruturas adentrassem dentro da célula e começassem a fazer com que a célula evoluísse, assim a vida teria evoluído. Haja vista, por exemplo, que a mitocôndrias e o cloroplasto são estruturas que têm seu DNA próprio, então já indica que são estruturas aí que ao longo do tempo foram incorporadas na célula. Mas vamos lá, vamos continuar o assunto. Então, além de delimitar isso, ela age como um porteiro. Ela permite ou não a entrada de substâncias. Então, ela é extremamente uma das características seletiva. O que ela vê que é bom para a célula, ela permite a entrada, que ela vê e ela consegue perceber que não é bom, ela acaba delimitando e não deixando isso entrar. Outra característica é a permeabilidade. Então, ela permite, né, que soluções, então ela tem uma camada, né, que a gente fala de permeabilidade, então ela permite que as soluções elas entrem, né, tanto o soluto, tanto o solvente entre dentro da célula.
Vamos lá. Aqui é uma estrutura de uma célula, onde nós vemos a membrana plasmática dela, e a membrana plasmática ela é formada por lipídios e proteínas. Essas bolinhas que você vê nessa figura são os lipídios, então eles ficam na camada mais externa da membrana plasmática. Qual é a característica desse lipídio? A gente fala que ele é hidrofílico, ou seja, ele permite a passagem de água. Dentro da célula, a gente vai ver aí essa parte de azul maior, onde está escrito proteínas integrais, que são na verdade as proteínas, e depois nós vamos ver essas caudas pequenas vermelhas, que nada mais que é uma substância, né, que fica dentro dessa membrana plasmática. Já essa substância ela é hidrofóbica, ou seja, ela não vamos dizer assim, muito familiarizada com a água. Então ela tem aversão à água, ela acaba repelindo a água. Bom, antes que eu me esqueça, uma outra função da membrana plasmática é também reconhecer algumas substâncias externas, por exemplo, hormônios, várias comunicações que existem entre as células. Bom, e como último assunto aí para falar da membrana plasmática, vou falar um pouquinho agora dessa capacidade então da permeabilidade. Então ela permite que as substâncias possam se transportar, e esse transporte ele ocorre de duas maneiras. Antes, porém, é importante você lembrar um pouquinho lá da aula de química, que solvente, quando a gente fala de solvente, é aquilo que é líquido, né? A questão que você aprende lá em química, né? O solvente universal, a água, e o soluto seria já a parte sólida, então aquilo que vai ser dissolvido. Esse tipo de transporte dentro da célula, através da membrana plasmática, ela ocorre de duas formas: a forma ativa e a forma passiva. A forma passiva é aquela que não vai ter gasto de energia. Então a substância ela vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, sem o gasto de energia. Quando a gente está falando de água, e talvez você já ouviu essa palavra em algum lugar, a gente está falando de osmose. Então quando a água passa de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, a gente dá o nome disso de osmose. Vou dar um exemplo prático disso. Quando você está fazendo uma salada de alface, por exemplo, se você pegar o alface e deixar ele mergulhado na água por um tempo, você vai perceber que a folha do alface ela fica numa situação que a gente chama que ela fica túrgida, né? Ou seja, ela acaba inchando, porque a água que estava fora, né, ali na solução, como ela é menos concentrada, então ela acaba entrando dentro do alface, e o alface fica com aquela aparência, né, de estar todo inchado. Ao contrário também, se você colocar esse mesmo alface, colocar sal, então o meio de fora vai estar mais concentrado e a água que está dentro do alface ela sai, então o alface acaba murchando. Então nós temos nesses nomes que a gente dá, né, dependendo da solução, uma solução hipertônica, ou seja, uma solução que está concentrada de sais. Então lembra hipermercado? Grande concentração, então uma solução muito concentrada. A solução hipotônica, hipo significa pouco, então pouco concentrado. Então quando a substância está numa solução muito concentrada, a água que está dentro do objeto ou da célula, que eu já vou colocar aqui, acaba murchando. Agora, se a solução ela está pouco concentrada e dentro da célula, por exemplo, há uma concentração maior de sais, então a água que está fora acaba adentrando e a célula, por exemplo, ela acaba inchando. Esse tipo de nome, né, nomenclatura, osmose, a gente utiliza então para água. Difusão simples seria praticamente a mesma coisa, do mais concentrado para o menos concentrado, não há gasto de energia, só que ocorre com aí a questão da solução. O soluto. Nesse caso, a difusão simples ela é diferente da difusão facilitada, porque a simples ela ocorre de forma lenta. Já a difusão facilitada, então ela ocorre de forma mais rápida. Um exemplo disso seria a glicólise. Dá uma olhadinha agora na célula da hemácia. Hemácia
para quem não sabe, é a célula do nosso sangue. Se você olhar, vamos pegar a do meio. Então, o que é uma solução isotônica? Imagine que a concentração de sais fora da nossa hemácia ela esteja igual às hemácias do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Nada. A célula continua da mesma forma. Então, é iso. Iso significa igual, continua da mesma maneira. À esquerda, você vê, então, uma solução hipertônica. Então, existe bastante concentração de sais. Então, a água que existia dentro da célula acaba saindo para fora. E, nesse caso, a célula acaba murchando. No outro caso, então, a solução de fora é menos concentrada e a célula hemácia estava mais concentrada de sais, então ocorre então a situação inversa, né? Então a célula acaba puxando a água para dentro e gerando aí uma solução hipotônica. Veja que esse caso pode ocorrer em algumas coisas e essa hemácia ela pode chegar até a estourar por causa da grande quantidade de água. Aqui você vai ver então uma figura demonstrando uma difusão simples. Olha lá o meio que está pouco concentrado, depois de um tempo, na situação 2 ele vai se espalhando, na 3, chega no 4, ele está de uma maneira mais isotônica. Então ocorreu essa isonomia, só que demora-se um tempo. Bom, vamos agora então para o último, que nada mais é o transporte ativo. O transporte ativo então é aquele que gasta energia. E aí nós temos dois exemplos. O que gasta energia. Então, esse gasto de energia, né, então ele ocorre. Então, ele não vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. E nós temos uma bomba no nosso corpo. É isso aí. Não sei se você sabia. Existe uma bomba chamada de bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio ela é importante pela regulação de sais, tanto o sódio como o potássio. Ela é responsável, por exemplo, pela comunicação dos nervos e o músculo, tanto que depois de exercícios muito intensos ou alguma disfunção corpórea, a pessoa ela pode adquirir, por exemplo, a cãibra. Você que joga muita bola, você que é um grande atleta, enfim, ou você transpira demais, quando se perde muitos sais, você pode estar perdendo o potássio, que ele é importante. O potássio tem que estar... É necessário que o corpo tire grande quantidade de sais, mas que o potássio esteja dentro das células. Então, quando ocorre uma descompensação nesse sentido, por causa da intensidade da atividade física, então vai ter a famosa cãibra. E a outra tipo de transporte ativo, que é a gasto de energia, é a endocitose ou exocitose. Dá uma olhadinha aí na foto. Nesse primeiro seria a bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba, vamos mudar o pensamento, né? Pense mais uma bomba de água do que uma bomba que vai explodir. Então, se você olhar aí na primeira imagem, o sódio, que é o Na, ele está dentro da célula. Então, a membrana plasmática, ela pega, através de um transportador, ela pega esse sódio, libera ele para fora, olha lá a terceira imagem, e o potássio que está fora, ele acaba adentrando dentro do corpo, porque ela é meio intracelular, porque é necessário o potássio dentro das células. E já nessa outra figura, então, a gente vai ter uma determinação aí da endocitose, que nada mais é, quando é grande, né, a gente fala que é a fagocitose, que ocorre em alguns seres, como a ameba, por exemplo, alguns parasitas, que nada mais é que adquiriram. É como se a borda da membrana plasmática ela mudasse a sua forma para engolir aquela estrutura que seria como se fosse uma alimentação. E assim a gente encerra então essa parte de células. Espero que vocês compreenderam. Qualquer coisa, mande dúvidas, a gente entra em contato. E espero aí ter contribuído um pouquinho mais com vocês nesse período que a gente não pode ter aula presencial, mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Certo, gente? Estudem, aproveitem aí as videoaulas também lá do Centro de Multimídias, estou acompanhando e a gente vai se conversando, ok? Uma ótima semana para vocês, muito obrigado. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.